Hoje vamos mostrar absolutamente tudo sobre a construção e o funcionamento do aeroporto de Kansai, um aeroporto japonês que foi criado em cima de uma ilha artificial. A 5 quilômetros da costa do Japão fica um monumento gigantesco de engenhosidade e ambição humana. Do tamanho de 2.500 campos de futebol, incorpora a maior construção do homem, levando cerca de 10 mil trabalhadores e 10 milhões de horas para ser construído. O aeroporto de Kansai normalmente processa 920 voos e atrai mais de 30 milhões de passageiros por ano. Nada mal quando você considera que já está afundando nas águas agitadas da Baía de Osaka. Como os engenheiros conseguiram isso em apenas 4 anos? E por quanto tempo ele pode suportar a ameaça iminente de aumento do nível do mar? Junte-se a nós hoje para investigarmos como o Japão construiu o maior aeroporto flutuante do mundo. Durante a década de 1980, a cidade de Osaka e seus arredores estavam passando por uma crise. A cidade rival, Tóquio, estava atraindo turismo e uma grande fatia do negócio de exportação nacional, graças em grande parte ao seu novo aeroporto internacional de Narita. O aeroporto de Itami de Osaka, em contraste, estava envelhecendo mal e cercado por subúrbios densamente povoados, tornando qualquer expansão impossível. No Japão, onde cerca de 80% de toda a terra é montanhosa, lugares planos para construir coisas como aeroportos são valiosos e quase sempre densamente populosos. Mesmo que o governo japonês estivesse com vontade de arrebatar os proprietários de terras para o bem maior, sua experiência na construção do aeroporto de Narita foi muito conturbada. Então, para a cidade de Osaka desenvolver um novo aeroporto, ela teve que começar a pensar fora da caixa. Os planejadores urbanos japoneses haviam flertado com ilhas artificiais no passado, para compensar a limitada disponibilidade de terras durante os anos de boom econômico dos anos 60. Mas construir uma ilha na escala necessária para um grande aeroporto internacional exigiria uma magnitude totalmente diferente de ambição e engenhosidade. Além disso, a Baía de Osaka é notória como um centro de atividade sísmica mortal. Também está sujeito a tufões imprevisíveis e destrutivos, como uma famosa tempestade de 1934, que fez com que a água na baía subisse totalmente, matando 3 mil habitantes. Uma equipe liderada pelo arquiteto Renzo Piano, famoso por projetar o Centro Pompidou em Paris e Deschardes em Londres, começou a trabalhar diretamente. O local selecionado, 3 milhas mar adentro, tinha uma profundidade de cerca de 18 metros abaixo da qual espreitou uma camada de argila aluvial macia. Este material é familiar para os engenheiros navais, mas a esta distância da costa, essa camada de base de argila diluvial é significativamente mais complicada. Com cerca de 300 metros de espessura, precisaria ser domesticada para apoiar todo o aeroporto. Usando técnicas de amostragem de núcleo e suposições, os engenheiros civis estimaram que a ilha-aeroporto poderia afundar nessa base pegajosa em qualquer lugar entre 6 e 7 metros antes de finalmente se estabelecer. No interesse do corte de custos, os líderes do projeto cruzaram os dedos e esperaram que apenas tivesse 6 metros de afundamento. Então, cautelosamente, eles continuaram com a construção. A fim de fortalecer essas camadas de argila mole, cerca de 1 milhão de tubos foram perfurados e colocados no leito do mar. Estes foram então preenchidos com areia e os canos removidos, deixando cerca de 1 milhão de colunas de areia para absorver a umidade da argila esponjosa circundante. Então, esperançosamente, ele se acomodaria e suportaria o peso do aeroporto. O barro foi espremido ainda mais por uma camada de areia de 1,5 metro de profundidade no topo das colunas. A próxima fase envolveu a construção do paredão, cuja primeira etapa teve 11 quilômetros de comprimento. Rochas gigantescas foram lançadas de barcos e manobradas por mergulhadores audaciosos, e um deles foi forçado a ter uma perna amputada depois que uma maré estranha moveu uma dessas enormes pedras. Por fim, as paredes do mar ergueram-se orgulhosamente a 23 metros do fundo do mar. A parede foi então revestida em seus flancos voltados para o sul e oeste com 48 mil blocos de 4 pontas, projetados para dissipar e desviar o incrível poder das correntes de entrada. 2 anos e meio desde o início do projeto, em 1989, era hora de preencher a lacuna no meio da parede com terra suficiente para preenchê-la. Uma tarefa nada fácil. Uma frota de 80 navios demorou 3 anos transportando o material escavado por diversos meios.
Algum solo foi dragado do fundo da baía, enquanto equipes maciças separadas escavaram terra de 3 montanhas locais. Os líderes do projeto até importaram algumas dessas matérias preciosas da China e da Coreia. Os navios que transportavam o precioso despojo foram metodicamente coreografados para localizações de GPS precisas acima do fundo do mar antes de se despejarem. 3 tamanhos diferentes de rocha e cascalho foram usados na mistura final, uma medida que os especialistas acreditavam que deveriam ajudar o solo a permanecer sólido no evento altamente provável de um futuro terremoto. Eventualmente, lenta mas seguramente, a ilha que abrigaria a primeira fase do aeroporto emergiu do mar. Neste conjunto, uma ponte recorde e única que conecta o aeroporto ao continente estava gradualmente tomando forma. Guindastes flutuantes gigantescos chegaram e começaram a baixar 29 estacas enormes no fundo do mar. 2 anos depois, os colossais módulos da ponte de 4.000 toneladas e 150 metros foram colocados no lugar. Só a ponte, que tem uma rodovia no convés superior e uma ferrovia embaixo, possui 3,2 quilômetros de comprimento e custou mais de $1 bilhão. O projeto da ponte incorpora juntas flexíveis inteligentes, que foi uma jogada inteligente dos engenheiros envolvidos sobre o impacto futuro dos ventos de tufão ao longo da vida útil da estrutura. Enquanto isso, na ilha, a presença da natureza já se fazia sentir. Na primavera de 1990, foi relatado que a ilha estava afundando. Isso já era esperado, é claro, mas a taxa e a extensão do naufrágio alarmaram todos os envolvidos. Em março daquele ano, a ilha deveria ter afundado apenas 6 metros, mas já havia caído 8 metros e estava descendo pelo menos alguns centímetros a cada mês. Outros 3 metros de solo foram prontamente despejados no topo a um custo de $150 milhões. Foi feita uma tentativa de compactar o solo rapidamente usando o método francamente caricatural de repetidamente jogar um peso de 20 toneladas na pista a 30 metros de altura. O maior problema não era o afundamento em si, mas a maneira irregular como estava acontecendo. Diferentes partes da ilha estavam afundando em taxas diferentes. Parte da solução envolveu adaptar o design de Renzo Piano para que as fundações pudessem ser reforçadas com uma camada de 2,5 metros de minério de ferro triturado, para ajudar a estrutura leve pelo menos a desmoronar uniformemente e na mesma taxa que a própria ilha. A solução alternativa mais engenhosa envolveu, no entanto, a instalação de cerca de 900 macacos nas fundações. Esses macacos, sobre os quais repousava a superestrutura do terminal, as 3 milhões de toneladas incorporava sensores para manter os engenheiros informados sobre as quais peças estão afundando e o quanto. Os macacos relevantes poderiam então ser ajustados. O edifício do terminal, renderizado na forma de um segmento de um toroide gigante, é coberto em cerca de 5.000 painéis de vidro, cada um colocado dentro de uma moldura de borracha para não quebrar com os fortes ventos. No telhado há 90.000 telhas de aço inoxidável, meticulosamente instaladas à mão e testadas para suportar as tensões de um grande terremoto ou tufão. Como você pode imaginar, mesmo durante a construção, o projeto teve que aturar algumas brisas marinhas intensas. O enorme espaço interno está elegantemente distribuído por 4 andares. Ele pode ser acessado da linha principal de carro, trem ou hidrofólio, e é cravejado de 41 portões, cada um com não mais de 90 segundos de viagem a partir do saguão do terminal propriamente dito. Esse teto de 30 metros de altura é projetado com uma curva no topo para imitar padrões de ar em circulação, e assim, apoiar o fluxo de ar fresco. Esses móveis coloridos balançam nas espirais e redemoinhos invisíveis para dar a você uma ideia de como é arejado lá em cima. Os macacos embaixo da estrutura certamente têm seu trabalho dificultado. Projetados para mover as colunas acima de até 0,4 metros de cada vez, eles também acomodam placas de ferros que os engenheiros deslizam periodicamente nos vazios para evitar que a estrutura acima entre em colapso. É como colocar um livro sob a perna trêmula de uma mesa. Abaixo do terminal, esta qualidade elástica ainda é evidente nas escadas de serviço que cresceram 1 ou mesmo 2 degraus ao longo do tempo conforme o solo afundou, ou essas portas peculiares com quadros excepcionalmente altos. A remodelação de interiores como esta foi a menor das preocupações do engenheiro quando um mortal terremoto de 7,2 de magnitude atingiu a cidade de Kobe em 17 de janeiro de 1995, matando 5.000 pessoas, ferindo 25.000 e deixando 300.000 desabrigados. No entanto, apesar de estar a apenas 29 quilômetros do epicentro, o aeroporto de Kansai permaneceu milagrosamente incólume, graças às rochas de tamanho variável na fundação da ilha e implantação engenhosa de juntas deslizantes e giratórias em toda a estrutura.
Na verdade, não apenas o aeroporto foi poupado, mas também foi capaz de entrar em ação imediatamente como uma área de preparação para equipes de emergência e a distribuição de alimentos e suprimentos para a região atingida. Mesmo aqueles gloriosos ladrilhos de vidro ficaram intactos. Os engenheiros poderiam, com justiça, dar um tapinha nas costas pela palavra daquele dia. E de novo, 3 anos depois, quando um poderoso tufão viu ventos de 130 milhas por hora, varreu a Baía de Osaka. Ainda assim, apesar dos pequenos danos ao telhado, o aeroporto foi capaz de abrir naquela mesma noite. Em 2007, o aeroporto enfrentava um grande aumento no número de passageiros e dobrava sob pesadas dívidas de construção, o que significava que os proprietários estavam desembolsando cerca de 500 milhões de dólares por ano em juros apenas, nos pagamentos de custo total de 20 bilhões do aeroporto, que inaugurou sua segunda pista. Este é voltado para o mercado de transportadoras de baixo custo e é agradecido com uma oferta substancialmente mais barata e um edifício terminal de um andar mais simples. O crescimento de passageiros aumentou de forma constante, com uma breve oscilação depois que o tufão Jebi de 2018 causou ao aeroporto uma inundação temporária e sua ponte foi atingida por um navio-tanque. E apesar das atualizações regulares para o quebra-mar, alguns acadêmicos, em particular Golareza Messi, professor da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, prevê que as ilhas podem estar em perigo de outro tufão avassalador já no ano de 2023. Ainda assim, no mês passado, grupos de aeroportos anunciaram um caro programa de modernização para atualizar o edifício do terminal inovador de Renzo Piano. De acordo com um comunicado de imprensa, o novo visual irá oferecer imersão aos visitantes em um espaço acolhedor e vivencial. Imersão provavelmente não é a palavra que escolheríamos. E você, o que acha? As ilhas aeroportuárias são a única abordagem de bom senso para a construção de centros urbanos neste momento? Deixe-nos saber nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os conteúdos incríveis que estão por vir. Até mais, tchau!